Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula a gente vai resolver alguns exercícios relacionados então a ondas sonoras harmônicas, no conteúdo então de potência sonora e intensidade sonora. Primeiro exercício então da aula de hoje: se a velocidade do som no ar for de 340 metros por segundo e a massa específica for 1,29 kg por metro cúbico, letra A, qual a amplitude de deslocamento de uma onda sonora cuja frequência é de 100 Hz e a amplitude de pressão é de 10 a menos 4 atmosferas? Letra B, a amplitude de deslocamento de uma onda sonora com frequência de 300 Hz é de 10 a menos 7 metros. Qual a amplitude de pressão dessa onda? Na letra A, então, a gente tem que determinar qual vai ser a amplitude de deslocamento. Para a gente encontrar então essa amplitude de deslocamento, o S0, a gente vai partir então da relação que ele tem com a pressão. Então, a amplitude de pressão, P0, é igual a massa específica, ρ, ômega, V, que seria a velocidade do som, S0. No entanto, o problema deu para a gente a pressão em unidade da atmosfera. A gente precisa passar ela então para Pascal, que é o Sistema Internacional de Unidades de Pressão. Então a gente vai converter então ATM para Pascal. Nesse caso então a gente tem que 1 Pascal ele vale aproximadamente 9,869 vezes 10 a menos 6 atmosferas. Desta forma então a amplitude de pressão nossa, P0, vai valer 10,1325 Pascal. Agora, então, a gente vai isolar o que a gente deseja, que é o S0 aqui na nossa equação. Então, consequentemente, teremos S0 igual a P0 dividido por ρ ômega V, o que vai dar para a gente, então, P0 igual a ρ. Vou substituir aqui o ômega, já que não foi fornecido pelo problema o ômega e somente a frequência. A gente sabe então que ômega vale 2πf vezes a velocidade do som. Agora sim a gente tem todos os parâmetros fornecidos para o problema, a gente pode calcular quanto que vale S0. Substituindo então P0, que é 10,1325, a densidade, que é 1,29, 2π vezes a frequência, que é 100 Hz, vezes a velocidade do som, que é 340 metros por segundo. E a gente tem então que a amplitude de deslocamento vale 3,6768 vezes 10 a menos 5 metros. Para a letra B, ele pede para calcular então quanto que seria essa amplitude de pressão para uma frequência de 300 Hz. Então nesse caso aqui a gente vai utilizar a relação então que a gente já utilizou anteriormente, substituindo aqui a massa específica, 1,29 vezes 2π vezes a frequência, nesse caso é de 300 Hz, vezes a velocidade do som, vezes a amplitude, que nesse caso aqui o problema pediu para uma amplitude de 1 vezes 10 a menos 7 metros. E a gente chega então que P0, pressão e amplitude, vai ser 8,27 vezes 10 a menos 7 Pascal. Ou então, já que o problema forneceu a pressão anteriormente em ATM, a gente pode converter essa pressão também para atmosferas. Então a pressão também pode ser 8,1618 vezes 10 a menos 7 atmosferas. Segundo problema de hoje: uma onda sonora alta típica com frequência de 1 kHz tem uma amplitude de pressão de cerca de 10 a menos 4 atmosferas. Letra A. Para T igual a zero, a pressão é máxima em algum ponto x1. Qual o deslocamento nesse ponto para T igual a zero? Letra B. Qual o deslocamento máximo para qualquer tempo e qualquer posição? Bem,
Para a letra A, então, para a gente determinar esse deslocamento, a gente vai partir da relação então, que a gente tem de deslocamento ali para a equação do movimento dessa onda sonora. Então, deslocamento dependente de x e de t, ele vai ser S0, que é a amplitude do movimento, vezes seno de kx menos ωt. A gente pode lembrar que k ele se relaciona com ω e v pela essa relação. K é a razão entre ω sobre v. Mas o problema, novamente, não está fornecendo ω, está fornecendo somente frequência para a gente, então a gente pode utilizar então, a relação de 2πf sobre a velocidade do som. Nesse caso, então, a gente substitui k na nossa expressão, a gente vai ter S de x de t é igual a S0 seno, onde tem k 2πf vezes x sobre v, menos ωt. A razão da posição pela velocidade, ele dá para a gente o tempo. Então a gente pode substituir x sobre v pelo tempo. Nesse caso, então, a gente chega na equação do movimento somente pelo tempo aqui. S de x de t pode ser, então, S igual seno de 2π ft menos ωt. A partir dessa relação, então, a gente vai começar a determinar o parâmetro solicitado na letra A. Então, na letra A, ele pedia para encontrar justamente a posição, né, o S, para um tempo igual a zero. Então, basta a gente substituir nessa expressão aqui o tempo igual a zero. Quando substituo o tempo igual a zero, eu vou ter, então, a seguinte relação. S igual a S0 vezes seno de zero, que vai dar zero. Então, independente de qual for o valor de S0 aqui, para um tempo igual a zero, a gente vai ter um deslocamento S igual a 0 metros. A letra B, ele pede para a gente encontrar, para qualquer que seja o x ou o t, tá? O valor que S vai ser máximo. Então, nesse caso, a gente precisa primeiramente saber quanto que vale aqui S0. Para encontrar S0, a gente vai partir da relação, então, da amplitude de pressão. Então, P0 é igual a ρ, ω/v S0. Novamente, vamos substituir o ω aqui por 2πf. Então, a gente chega aqui, ρ é igual a 2πf v S0. E agora, então, a gente vai encontrar o parâmetro que a gente deseja, isolando S0 nessa expressão. A gente chega, então, que P0, a amplitude de pressão, dividido pela massa específica, e multiplica 2π vezes a frequência vezes a velocidade do som. Substituindo, então, os valores fornecidos por nós no problema, temos, então, a pressão, que é 10,1325, que é um ATM. A gente está utilizando essa conversão já do caso anterior, 1,29 vezes 2π vezes 1 vezes 10 a terceira, que multiplica 340. Nesse caso, então, a gente chega a um valor de S0, que é igual a 3,6768 vezes 10 a menos 6 metros. Bem, agora que a gente sabe quanto que vale S0, a gente vai substituir, então, na equação lá do movimento. Então, S é igual a S0 vezes seno de kx menos ωt. Substituindo aqui o valor de S0, a gente chega aqui à relação do seno. O problema pede para quando o valor máximo, né, para qualquer que seja o tempo e o x, t e o x. Então, para ele ser máximo, implica que esse valor aqui, né, desse seno, ele tem que ser igual a 1. Então, para esse máximo, seno de kx menos ωt tem que valer igual a 1. Nesse caso, então, a gente tem única, exclusivamente aí, que S vai ser igual à amplitude máxima que eu tenho do meu sistema. Nesse caso, 3,6768 vezes 10 a menos 6 metros. Problema seguinte, então, a gente tem a seguinte situação.
O diafragma de um alto-falante tem 30 centímetros de diâmetro e está vibrando a 1 kHz, com uma amplitude de 0,020 milímetros. Admitindo que as moléculas de ar nas vizinhanças do diafragma têm a mesma amplitude de vibração, obtenha, letra A, a amplitude de pressão imediatamente à frente do diafragma. Letra B, a intensidade do som na frente do diafragma. E C, a potência acústica que está sendo gerada. Por fim, D, se o som for irradiado uniformemente para o hemisfério frontal ao diafragma, calcule a intensidade a 5 metros do alto-falante. Começando pela letra A, a primeira coisa que ele pede então é para a gente determinar então qual seria essa pressão ali logo à frente do alto-falante. Tá? Então a amplitude de pressão pode ser obtida da relação ρ0 igual a P0 igual a ρ ômega V sobre S, vezes S0. Então a amplitude de pressão aqui P0 vai ser a densidade do ar. Ele não deu o ômega, então a gente vai substituir ele pela relação que ele tem com a frequência, 2πf, vezes V vezes S0. A gente vai utilizar então os parâmetros que a gente já tem de problemas anteriores. Então a densidade ou massa específica do ar é 1,29 kg por metro cúbico. 2π vezes a frequência, que ele pede para uma frequência de 1 kHz. A velocidade do som, que a gente também está utilizando aqui um dado fornecido anteriormente. E S0, que é 2 vezes 10 a menos 5 metros. Efetuando então esse cálculo, a gente vai chegar então que a amplitude de pressão é de 55,1 newtons por metro quadrado. Essa relação então newtons por metro quadrado nada mais nada menos do que a unidade de Pascal. Então a gente tem aqui que a amplitude de pressão é 55,1 pascais. A letra B então ele pede para calcular a intensidade logo à frente ali do nosso alto-falante. Então, para calcular a intensidade, a gente vai utilizar essa relação, meio de ρ ômega ao quadrado, S0 ao quadrado, vezes V. Então, todos os parâmetros aqui foi fornecido para a gente no problema, então basta a gente substituir e calcular essa intensidade. Então, meio, a massa específica, a gente está utilizando novamente o dado já fornecido anteriormente, 2π vezes 1 kHz, que é a frequência, ao quadrado. Então isso daqui é o ômega, escrito como 2πf. A amplitude que foi fornecida para a gente, 2 vezes 10 a menos 5 metros ao quadrado, vezes a velocidade do som. Efetuando então essa operação, a gente vai chegar então que a intensidade vai valer para a gente 3,46 watts por metro quadrado. A letra C ele pede para a gente determinar essa potência logo à frente também do alto-falante ali. Então, nesse caso, a gente tem que a potência pode ser obtida pelo produto da intensidade pela área do diafragma, ou seja, eu posso escrever então que essa potência aqui vai ser I, a intensidade, vezes a área logo à frente. Como é uma superfície circular ali do alto-falante, então essa área aqui vai ser a área de uma circunferência, seja π vezes r ao quadrado. Nesse caso, então, a gente tem a intensidade que a gente calculou anteriormente, 3,46 watts por metro quadrado, vezes π, vezes o raio do alto-falante, ou seja, se ele tem 30 centímetros ou 0,3 metros, significa então que ele vai ter 0,15 metros ao quadrado. E, portanto, a gente chega aqui que que a potência produzida ali, né, é de 0,245 watts. Por fim, a letra D, ele pede para calcular qual que seria então essa intensidade ali, tá? A 5 metros de distância. Para isso, então, a gente vai supor que a área do hemisfério ali considerado está sendo propagada ao longo de uma superfície ali
esférica, tá? Nesse caso, então, eu vou ter uma radiação dada pela área dessa superfície ali, 2πr², tá? Considerando, então, a área de uma circunferência ali dos dois lados, né? Frente e atrás. Então, posso usar, então, a seguinte relação ali para calcular essa intensidade. Então, a potência média, né, sobre a área vai dar, então, para a gente essa intensidade. Para obter, então, essa intensidade, a gente vai substituir os valores fornecidos para o problema. Então, a potência média é aquela que a gente calculou já anteriormente, 0,245 watts, dividido por 2π vezes 5 metros ao quadrado, o que dá para a gente, então, uma intensidade de 1,56 vezes 10 a menos 3 watts por metro quadrado. Bem, o último problema, então, dessa aula, a gente tem a seguinte situação. O latido de um cão emite cerca de 1 mW de potência. Letra A. Se essa potência estiver uniformemente distribuída em todas as direções, qual é o nível de intensidade sonora para uma distância de 5 metros? E a letra B. Qual seria o nível de intensidade de dois cães latindo ao mesmo tempo se cada um emitisse 1 mW de potência? Então, para a letra A, então, a gente precisa determinar, então, essa intensidade. O nível, então, da intensidade está relacionado com a intensidade por uma relação logarítmica, ou seja, esse nível de intensidade, que é o beta, é igual a 10 vezes o log da intensidade que a gente está sendo emitido dividido pela intensidade de referência, que é I0. Tá? Bem, calculando, então, essa intensidade beta ali para um raio de 5 metros de distância, ou seja, 5 metros de distância do cachorro, então a gente vai ter que essa intensidade vai ser a potência dividido pela área. Supondo, então, que o latido do cachorro se propaga em todas as direções, então a gente tem uma emissão ali com uma superfície esférica, portanto, a área que a gente tem que levar em consideração é a área de uma esfera, então vai ser a potência dividido pela área da esfera, ou seja, 4πr². Nesse caso, então, a potência é de 1 mW, ou seja, 10 a menos 3 watts, dividido por 4π vezes 5². Isso dá para a gente uma intensidade de 3,18 vezes 10 a menos 6 watts por metro quadrado. Utilizando, então, essa intensidade, a gente pode calcular, então, agora a intensidade, o nível de intensidade solicitado. Então, o nível de intensidade solicitado vai ser 10 log a intensidade, que foi o que a gente calculou, dividido pela intensidade de referência. Nesse caso, como que se trata de uma onda sonora, a gente passa a utilizar o limiar de audição para a potência escutada. Nesse caso, então, a gente vai ter 3,18 vezes 10 a menos 6, dividido então pela potência de limiar de audição, que é 10 a menos 12, e consequentemente a gente vai ter então um valor de beta ali de 65 decibéis. Então essa daí é o nível de intensidade escutado para os nossos ouvidos a 5 metros de distância do cachorro. A letra B, ele pede então para calcular como que seria essa intensidade se tivesse dois cachorros latindo com a mesma potência. Nesse caso, então, vou chamar aqui de beta 2, que é a emissão de duas fontes. Então, eu vou ter 10 log de duas vezes a intensidade de dois cachorros, né, de cada cachorro, dividido por I0, que é a nossa intensidade de referência. A gente vai, então, utilizar aqui uma propriedade de log. Então, o nosso nível de intensidade aqui vai ser 10 vezes o log de 2. Então, o log do produto é a mesma coisa do log da soma, né? Então, mais 10 log da intensidade dividido por I0. Bem, esse termo aqui a gente já calculou na questão anterior, né, na letra A. Então,
Calculando então 10 vezes log de 2, a gente chega no valor de 3,05, mais 65 decibéis que a gente calculou do problema anterior, que é referente a esse termo aqui. Somando então tudo, a gente vai ter então um nível de intensidade aí de 68 decibéis. Tá? Então notem que quando eu dobro a potência da fonte, tá? Eu aumento somente 3 decibéis aqui do equivalente à fonte original. Bem, a gente então encerra aqui a nossa aula com respeito à resolução dos exercícios voltado aí para o cálculo de pressão sonora, intensidade e nível sonoro, tá? Espero que tenha sido claro, mas caso ainda reste alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aí por algum dos nossos meios de comunicação e a gente se vê aí numa próxima aula.